Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a professora Fabiane. Nós vamos começar hoje com a etiologia da maloclusão, fatores gerais, a nossa última aula, então, antes da primeira avaliação. Então, o roteirinho da aula seria a introdução, no histórico, classificação que a gente utiliza, os fatores são extrínsecos ou gerais, ou intrínsecos e locais, e considerações finais da nossa aula. Então, como introdução, a maloclusão, elas são todas as alterações ou desvio da oclusão normal. O conhecimento da etiologia é fundamental na ortodontia, pois na maioria das vezes existe a necessidade de se eliminar a causa para corrigir as maloclusões. Então, no histórico, a gente tem vários autores que fazem divisões entre os fatores etiológicos extrínsecos e intrínsecos, mas a que a gente mais utiliza, na verdade, é a classificação de Graeber, que ela divide os fatores em dois grandes grupos, os extrínsecos ou gerais, que são dificilmente resolvidos pelo profissional, e os intrínsecos ou locais, mais facilmente então resolvidos pelo dentista. Então, ele é um sistema de classificação de maior aceitação, por ser mais fácil de empregar e mais didático. Então, essa aula vai abordar sobre os fatores extrínsecos. Vocês terão uma outra aula após a P1, então, com os fatores intrínsecos e mais, ou locais, que são mais na de intervenção mesmo do dentista. Então, dentre os fatores extrínsecos ou gerais, a gente tem a hereditariedade, e aqui as situações subgrupos, então, dentro dessa hereditariedade, moléstias e deformidades congênitas, o meio ambiente, ambiente metabólico, enfermidades predisponentes, problemas dietéticos, hábitos e pressões anormais, postura e acidentes e traumatismos. Então, a gente vai abordar individualmente cada um, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato comigo pelas dúvidas ali no ambiente aula. Então, os fatores extrínsecos eles vão agir à distância durante a formação do indivíduo e dificilmente eles são controlados pelo ortodontista, com exceção dos hábitos bucais. Então, os hábitos bucais, ele está dentro dessa classificação dos fatores gerais, porém a gente tem uma aula especificamente sobre eles, então a gente não vai abordar, não vai entrar muito no mérito dos hábitos bucais. Porém, eles são os únicos, então, que a gente conseguiria fazer alguma intervenção sem causar muito dano na oclusão do paciente. Então, aqui a gente tem as causas, nesse esquema aqui do livro que eu peguei. Então, a hereditariedade ou outras causas vão atuar durante um período sobre os tecidos, produzindo efeitos, dentre eles, então, a maloclusão. Então, a hereditariedade, o determinante genético, ele vai afetar a morfologia dentofacial. O padrão de crescimento e desenvolvimento, ele possui um forte componente hereditário. Então, a influência racial, o tipo facial, a influência hereditária no padrão de crescimento e desenvolvimento são bem notáveis, então, nesse aspecto, a hereditariedade. Então, as influências raciais. Populações puras, quando existia essa forma de populações, quase não se encontravam maloclusões, porque todos tinham basicamente as mesmas alterações, então isso não se sobressaía. No entanto, com a miscigenação racial, existe muito mais discrepâncias do tamanho dos maxilares e transtornos oclusais. Tanto que os maxilares estão menores, aumentaram a frequência de terceiros molares inclusos e agenesias também em função disso. Então aqui a gente percebe uma mãe e filha, as características muito semelhantes da face, né? Então é bem interessante a gente observar o quanto a hereditariedade ela faz esse papel, né? Então isso é bem notável nas famílias. Então aqui a minha filha, à direita é o pai dela e à esquerda é a fotinho dela. E aqui vocês veem o quanto é a semelhança. Porém, a gente acaba fazendo algumas brincadeiras para tentar fazer com que ela pareça um pouquinho mais comigo, mas não adianta muito. O tipo facial, então, braquicefálico, né, são cabeças mais largas e redondas. O dólico são cabeças alongadas. E o meso seria uma forma intermediária esses dois.
E esses tipos faciais estão intimamente relacionados com a forma e tamanho dos hábitos dentários. Então, a gente tem aqui os tipos faciais e a gente vai ver como correlaciona com a arcada do paciente. Então, o paciente que é braquicefálico, ele vai ter uma arcada mais ampla, mais quadrangular. O dólico, uma arcada um pouco mais triangular para acompanhar a forma facial. E o meso seria o mais equilibrado entre os dois. Então, aqui a gente tem um outro desenho que mostra, então, essa correlação entre o tipo facial e as arcadas dentárias. A influência hereditária também no padrão de desenvolvimento. Uma criança que tem erupção dentária tardia, provavelmente os seus irmãos também terão essa característica. Né? Então, conforme a criança vai tendo os dentinhos mais tardios, provavelmente naquela família toda a dentição vai ser um pouquinho mais atrasada. E as alterações, então, de deformidade congênita. A gente tem o lábio leporino, paralisia cerebral, torcicolo, desostose cleidocraniana, sífilis congênita e febres exantematosas. Assim como os fatores hereditários, essas deformidades, então, têm grande relação genética. Então, o lábio leporino ou fendas palatinas, eles são alterações que ocorrem durante a formação do indivíduo, ainda na fase intrauterina, e vão causar distúrbios esqueléticos, funcionais e psicológicos. Então, ela tem origem congênita, ainda não tem um fator causal específico. Existem algumas situações que têm correlação, mas nada de fator causal direto. Então, a gente tem aqui no Rio Grande do Sul uma prevalência muito alta de casos de fendas palatinas e lábios fissurados em pessoas que moram naquela região do Vale do Taquari, próximo a Lajeado, Santa Cruz, que foi associado com o uso de venenos nas lavouras de fumo. Então, ali existe em Lajeado um hospital, que é o Hospital Bruno Borne, que ele tem uma ala que só atende, então, esse tipo de paciente, até porque a demanda naquela localização é maior em função disso. Então, quais são as consequências em termos intrabucais e dentários? Né? Deficiência do terço médio da face, atresia maxilar, mordida cruzada posterior, agenesias, rotações dentárias, supranumerários e atraso na erupção dentária. Então, aqui a gente observa uma imagem de uma fenda, né, que ela se deu desde o lábio até o palato, e isso causa um transtorno bastante grande para o paciente, porque muitas vezes nessa região da fenda, a gente até tem dentes aqui nessa região da fenda. Então isso dificulta bastante e a indicação é evitar ao máximo extrações dentárias para não perder quantidade de osso. Já a paralisia cerebral causam distúrbio na função muscular ao mastigar, deglutir, respirar e falar. Então a paralisia cerebral geralmente acontece em situações críticas de parto, de nascimento, onde a criança fica com uma anóxia cerebral e fica muito tempo sem oxigenação e causa, então, diversos distúrbios, né, musculares e cognitivos, muitas vezes. Então, qual a consequência dentária? Então, mordida aberta, mordida profunda, protrusão dos dentes superiores anteriores e mordida cruzada posterior também. Torcicolo congênito, isso é uma alteração de nascimento, não é um torcicolo comum, esses que a gente observa no adulto, na criança. Então, a criança já nasce com uma tendência a acomodar um pouquinho o pescoço para um lado. Isso é uma alteração, um estiramento indevido do esternocleidomastoideu, do músculo. Então, ela vai causar, se não percebido bem cedo, bem precoce, se for percebido pelo pediatra e pelos pais, isso é totalmente curado nos primeiros 2-3 meses da criança. Caso isso evolua sem um tratamento, pode causar simetrias faciais em função do desenvolvimento muscular daquela região. Então, quais são as consequências? Desvio da linha dentária média seria
a maior causa de consequência, então, dessa questão, além do fator estético da cabecinha da criança ficar mais acomodada para o lado do estiramento muscular. A disostose cleidocraniana é um defeito genético congênito e hereditário. É a ausência, então, da clavícula, né? Então, vocês percebam essa imagem dessa menina no lado direito, ela consegue praticamente juntar os ombros. E as consequências, então, essa alteração, ela muitas vezes vem associada com outras síndromes, então tem que fazer uma avaliação genética melhor desse paciente. Então, retrusão maxilar e protrusão mandibular. Então, retrusão maxilar seria uma carência de maxila e a protrusão mandibular seria um excesso mandibular, projetado mais para anterior. Erupção tardia dos dentes e uma grande quantidade de supranumerários. Então, aqui um paciente que a gente observa que tem essa alteração, né, em função até do ombro já está bem caído aqui, forçando ele consegue encostar os ombros. E aqui a grande quantidade nessa panorâmica de dentes supranumerários. Difícil até de saber qual é o da série normal e o da série que não é da série, que seja supranumerário. A sífilis congênita, então vocês devem ter ouvido falar na mídia que teve um retorno bastante grande de pessoas com sífilis, então isso causa a sífilis vertical, que é da mãe passar para o bebê, e algumas consequências disso pode acontecer na cavidade bucal. Então, o que a gente mais observa, né, em termos dentários, é a presença desses dentes de Hudson e os molares em amora. Vocês concordam que aquele molar ali não tem uma anatomia tradicional, uma anatomia totalmente diferente. Então, além disso, outras complicações de ordem geral também pode ser para o paciente, algum retardo, alguma coisa assim, mas em termos dentários, então, seriam essas as consequências. As febres exantematosas, que seriam, então, todas as febres altas causadas por lesões que aparecem na pele, né? Então, exantematose são lesões que estão expostas na pele, tipo rubéola, catapora e sarampo. Elas podem, então, são características de febre bastante altas, elas podem fazer uma alteração na formação do esmalte dentário ou do tecido dentário que está em formação nesse momento da criança. Então, quais são as consequências? Afetar o desenvolvimento dos dentes, alterar os tecidos de origem ectodérmica e fazer alguns sulcos no esmalte. O meio ambiente. Então, algumas influências pré-natais e pós-natais que podem, então, conferir alguma deficiência ou alguma alteração dentária ou dentofacial. Então, isso é bastante questionado, né? Porque a criança provavelmente, tanto no ambiente intrauterino ou pós-natal, ela não fica praticamente na mesma posição o tempo todo. Seria uma posição anormal, então, uma acomodação, né, da criança, fazendo com que alterasse, então, a formação nessa região. Então, posição intrauterina do feto, fibromas uterinos, causando assimetria do crânio e da face, rubéola e uso de drogas, causando, então, anomalias congênitas, incluindo a maloclusão, e dieta e metabolismo materno, ou uma carência excessiva de cálcio, que também poderia acarretar em alguma interferência. E as pré-dentais, então, as consequências seriam essas alterações do esmalte. Então, esses processos febris muito agudos, altos, eles têm a capacidade de parar, muitas vezes, a formação do ameloblasto, do odontoblasto, e causar cicatrizes, entre aspas, né, na superfície dentária em formação. A influência pós-natal, então, ingestão de antibiótico, então que fique bem claro aqui que o antibiótico não tem relação com cárie dentária, né? Então acho que isso é bem importante vocês saberem. A única alteração que ele possa causar seria a tetraciclina. Hoje isso já é sabido pela comunidade toda científica, então se prescreve mais até crianças de 11 anos tetraciclina, a não ser que isso seja muito importante para o tratamento, porque ele vai causar algum tipo de manchamento na estrutura dentária e ossos. Lesões traumáticas ao nascer, então aquelas crianças que são puxadas a fórceps, muitas vezes causa alguma lesão, fratura de côndilo, tecido cicatricial por queimadura e acidentes que provocam pressão indevida sobre a dentição em formação.
e lesões ao nascimento, como anquilose do côndilo. Então, aqui a gente tem o manchamento por tetraciclina, que vocês percebam que é uma característica, esse acinzentamento dos dentes. Então, todos acinzentados como se fosse uma bandagem dos dentes. Então, é toda a estrutura dentária que fica manchada. Então, hoje é muito raro a gente encontrar pessoas com isso, porque já se sabe que não se prescreve essa medicação para crianças que estão na fase de formação dentária. Cicatriz por queimadura, vocês percebam aqui no rosto dessa pessoa que tem uma cicatriz bastante grande, que fez toda uma contratura muscular, então facilitando que esses dentes não tivessem um anteparo, um apoio do lábio e viessem então para vestibular. Ambiente metabólico e enfermidades, então doenças que podem causar má oclusão. Então, poliomielite, distrofia muscular, disfunções endócrinas das glândulas hipófise, tireoide e paratireoide. Então, essas disfunções endócrinas, elas podem causar hipoplasia do esmalte. Então, uma diferença bem interessante que vocês precisam saber para a vida clínica de vocês é a diferença entre hipoplasia e hipomineralização. Então, a hipoplasia é sempre quando ocorre uma perda da superfície dentária. Então, aqui a gente tem bem característica uma hipoplasia. Já nessa região aqui a gente tem uma hipomineralização, é uma alteração cromática, porém não tem falta da superfície dentária. Então, essa é uma característica bem que vocês têm que separar bem o que é uma lesão hipoplásica e uma hipomineralização. Disfunções, então, endócrinas, elas podem causar retardo ou aceleração de crescimento, distúrbios no fechamento das suturas, distúrbio na erupção e na reabsorção dos dentes tecidos. Então, a gente tem aqui um não sincronismo entre a erupção dentária e a esfoliação, principalmente nos caninos inferiores aqui. O canino já está praticamente totalmente formado e ainda não teve esfoliação desses dentes, então um retardo da troca dentária. O hipoparatireoidismo, então, ele caracteriza-se por arco dentário diminuído, macroglossia, que seria o aumento da língua, retardo da erupção e desenvolvimento da dentina e da raiz, hipoplasia do esmalte. O hipoparatireoidismo, então, excreção de cálcio diminuída, interferência na mineralização das raízes, fechamento precoce dos ápices e alteração da mineralização do esmalte. Alguns problemas dietéticos, então, deficiências nutricionais, em termos de proteína, ácidos graxos, vitaminas. Então, todos eles podem alterar o germe dental em formação, sensíveis a restrições nutritivas severas que acarretam alterações morfológicas e celulares, então distúrbios na melogênese. Essas alterações têm que ser bastante severas, as restrições alimentares, porque se a gente for pensar, pessoas com desnutrição existem no mundo inteiro e nem por isso deixam de ter dentes, então tem que ser restrições bem severas nutricionais para que causem esse tipo de problemas. Carência de vitamina A, então quais seriam as consequências? Afeta o metabolismo do ameloblasto e não ocorre a elaboração normal da dentina, erupção mais retardada. Carência de vitamina C, então o que seria como consequências? Interferência no odontoblasto, altera a formação do colágeno e a formação da dentina. E as consequências, então, alteração na mineralização da dentina, hipoplasia do esmalte, câmaras pulpares muito amplas. A questão dos hábitos, então, eu comentei com vocês no início da aula, que esses hábitos a gente tem uma aula específica para abordar sobre eles, porque é um capítulo muito grande que existe na literatura, então não tem como a gente abordar juntamente com os fatores extrínsecos. Então vocês vão ter uma aula específica desse conteúdo e a gente não vai entrar muito no mérito, sobre os hábitos. Então vale saber que é uma repetição de um ato, no início ela é consciente, depois ela vai gradativamente se tornando inconsciente, e os hábitos nem sempre levam à deformação. Vocês vão ver que precisa algumas características do hábito para que ele leve a uma deformação dentária. Depende da predisposição, idade, saúde do paciente. Então, aqui estão descritos os principais hábitos. Os hábitos de postura também, corporal inadequada. Então, quais seriam as consequências?
No momento que a pessoa se posiciona corporalmente de forma incorreta, ela vai fazer uma posição anormal da cabeça. Então, o crescimento anormal de bases ósseas em função do estiramento muscular, alterando então a formação desses músculos e ossos. Os acidentes e traumatismos, que são coisas bem comuns, principalmente na criança, né, na fase onde eles aprendem a caminhar, a correr. Então, esses acidentes também podem causar alterações na oclusão do paciente. Então, descolorações do esmalte, como a gente percebe ali nesse dente 12, aqui. Então, uma alteração do esmalte. Hipoplasias, então, que seria a perda da superfície, né, perda de estrutura dentária. E ali já é mais manchamento, com um pouquinho de hipoplasia também. Odontoma, então a gente tem aqui uma lesão bastante grande no odontoma, bem amplo, né, que ele pode ser composto ou complexo, então conforme vocês viram lá nas disciplinas iniciais. Dilacerações radiculares, então é bastante comum esses traumatismos mais severos, onde o dente ainda está em formação e ele acaba fazendo uma alteração da formação radicular. Então, muitas vezes até inviabilizando a permanência desse dente permanente em boca. Para que a gente vê o quanto inclinou a formação, né, entortou a formação do ápice dessa raiz aqui em função do traumatismo. Interrupção, então, da formação radicular, como consequência, desaparecimento do germe, impacção do dente permanente, erupção ectópica, que seria fora do local que deveria vir o dente. Então, aqui a gente percebe que com a ausência do dente 11, o dente 12 veio numa posição ectópica, e o dente 21 também está posicionado de forma ectópica, mais mesializado. E o tipo da malformação vai depender da intensidade do traumatismo e da fase de formação do germe dentário. Então, essa aula hoje, ela quis demonstrar para vocês os fatores etiológicos, eles são gerais, eles são difíceis de serem controlados pelo dentista, uma vez que a gente tem fatores que vêm do nascimento, já estão junto com o nosso paciente, a gente não consegue fazer uma interferência nisso. A gente vai ter que contornar essas situações e tentar resolver da melhor maneira possível. Exceção, então, para os hábitos bucais, que podem ser identificados pelo dentista e que devem ser estimulados à remoção junto aos pais. Então, vocês vão ver lá na aula de hábitos que desses fatores gerais, os hábitos são os que a gente pode interferir mais e conscientizar os pais e as crianças a removerem o quanto antes para não terem as maloclusões causadas por eles. Então, aqui foi o livro que eu utilizei. Esse livro a gente tem na biblioteca. É um livro bastante simples de leitura, então muito bom que vocês façam uma leitura complementar, porque esse capítulo é um capítulo bem extenso na literatura. A gente faz uma enxugada assim, do conteúdo para não ficar tão difícil, tão maçante, mas ele é um capítulo bastante extenso. E lembrá-los que a semana que vem, então, no dia 13/4, no turno da manhã, vai estar disponível para vocês a prova da AP1 teórica, no ambiente aula. Então, desejo boa sorte para todos, estudem os conteúdos que foram postados para vocês durante essas semanas agora de confinamento, e qualquer dúvida podem entrar em contato direto comigo pelo ambiente aula, tá? E fiquem em casa, que logo isso vai passar e a gente vai se ver novamente. Uma boa semana para todos.